Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu aprendi com David ontem, viu? Graças a Deus. Meus irmãos, gratos ao meu Senhor pelo privilégio de podermos mais uma vez nos reunirmos em torno da sua maravilhosa presença para aprendermos da sua poderosa palavra, sermos alimentados pelo seu Espírito. E já tenho plena convicção de que Deus já falou aos nossos corações, permanece falando e continuará por meio da sua boa, perfeita e agradável vontade, falando conosco. Romanos capítulo 12, versículo 1 a seguir, não é o texto base da leitura, mas eu quero citar aqui na introdução. Diz que nós temos que oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, que é o nosso culto racional a Deus. Aí ele continua no versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Glória a Jesus. Que nós possamos continuar insistindo na presença de Deus, oferecendo nosso corpo como sacrifício vivo, voltando toda a nossa energia para buscar a sua poderosa presença. Abra a tua Bíblia na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 e versículo de número 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 e o versículo de número 7. Os que encontraram e podem, digam amém. Pois então me aguardem, viu? Estou à procura. Aqui está. Glória a Jesus. Diz-nos assim o texto sagrado: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Retrocedendo ao versículo de número 7: temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Glória a Jesus. Eu vou tentar manter esse ritmo aqui calmo. Só quero que vocês se esforcem para não dormirem, tá bem? Tá frio, é pela manhã, então a gente vai falando assim nessa cadência, nessa calma. Demora um pouco, Mauro, tem alguns cochilando por aí. Então me ajudem. Glória a Jesus. Meus irmãos, é um dos textos que mais me chama a atenção no livro sagrado, porque fala da humildade. E eu tenho uma frase que carrego comigo, que a humildade é a chave mestra, é a chave mestre que abre todas as portas. A humildade, ela escancara as portas diante de você. E é curioso algo a respeito da humildade, porque em nenhum momento no livro sagrado a Bíblia vai nos ensinar a pedir humildade a Deus.
porque na verdade a palavra nos orienta a nos humilharmos a Deus, porque a humildade é uma responsabilidade nossa, é algo que temos que trabalhar ao longo dos anos, na nossa vida, para lapidar o nosso caráter, podando todas as arestas do nosso ego, para que a humildade prevaleça. Quando alguém, às vezes eu ouço isso, e muitas vezes na inocência, isso faz parte do cotidiano, quando muitas vezes alguém diz assim: ah, mas eu sou humilde, eu já me entristeço, missionária, porque a humildade é uma qualidade que nós não podemos ressaltar em nós com palavras, porque quando eu digo que eu sou humilde, já é a prova que nós não somos humildes. A humildade, ela deve ser demonstrada com atitudes. A palavra de Deus nos diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Disse o apóstolo Tiago. É no tempo de Deus que vem a exaltação. Deus não trabalha com arrogância. Deus trabalha em nós para eliminar a arrogância em nós, e muitas vezes este processo é dolorido. A palavra do Senhor nos diz que assim como o fogo prova o ouro e o crisol prova a prata, assim o Senhor prova aqueles que ama. A Bíblia diz que assim, o mesmo texto diz em outras versões, que Deus castiga aquele que ama e açoita aquele que toma por filho. Eu sei que é um pouco doloroso ouvir isso, mas é a forma de Deus lidar conosco. O Senhor, Ele trabalha em nós e através de nós, de um modo que a nossa mente humana não consegue entender. Porque, primeiro, os planos de Deus, Jó 42:2, não podem ser frustrados. Vamos colocar aqui, simplificar: os planos de Deus não podem dar errado. Sempre os projetos de Deus vão acontecer. Como disse ontem o jovem David, que se nós nos negarmos a realizar a obra do Senhor, Deus levanta outro. Mas o plano de Deus é perfeito. No entanto, Deus nunca nos revela o plano na totalidade. O Senhor nunca nos mostra tudo. Por quê? Primeiro Ele nos prepara para vivenciarmos as suas promessas. Deus nos dá uma visão em partes do que Ele vai fazer na nossa vida. Ele nos mostra detalhes do que Ele tem, dos projetos que Ele tem reservado para a nossa trajetória. E esse Deus que é tão extraordinário tem o seu modo de agir. A palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, você procura no capítulo todo, você vai encontrar esse texto. Salvo engano, no versículo 8, diz que assim como os céus são altos na terra, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como os céus são altos da terra, os meus caminhos também são mais altos do que os vossos caminhos. Deus, Ele não pensa como o homem pensa, porque primeiro, Ele é ilimitado. Quando o Senhor fala a um profeta, que então também era juiz, chamado Samuel, Deus diz a Samuel: vai à casa de Jessé. E a ordem era essa: Deus iria ungir um dos filhos de Jessé para ser rei em Israel. Detalhe: Deus não disse qual estaria ungido. Ele ia ungir um dos filhos de Jessé, porque Deus nunca revela tudo a princípio. A forma dele agir é perfeita. Mas quando Samuel chega à casa de Jessé, Belamita, ele fica maravilhado diante da formosura dos filhos de Jessé.
diante do preparo dos filhos daquele homem, porque eram homens de batalha, eram homens que tinham uma posição, falando de currículo, eram homens preparados para aquele cargo que Deus havia ministrado ao coração de Samuel. Mas Deus diz uma frase que me chama muita atenção. O Senhor disse a Samuel: eu não vejo como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas eu, o Senhor, conheço o coração. Aleluia. Se Deus nos julgasse como os homens, nós não estaríamos aqui, porque não há misericórdia por parte dos homens, nós já estaríamos mortos. Mas Deus, quando nos contempla, Ele nos olha com seu olhar de misericórdia, com amor. Deus não leva em consideração o nosso tempo da ignorância, porque na verdade, uma vez perdoados por Cristo, aquilo que cometemos no passado já não faz parte mais da nossa trajetória. Para Deus é como que nunca tivéssemos pecado. E agora, no capítulo 4, versículo 7 de 2 Coríntios, eu vejo Deus revelando algo muito lindo, porque a excelência do poder de Deus, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência, o fruto do tesouro do poder, seja de Deus e não de nós. O Senhor está nos ensinando uma lição de humildade. Os tesouros de Deus foram depositados nesse recipiente de barro. Eu me recordo de um testemunho de uma missionária americana que já dorme no Senhor, e através do ministério dela, Deus suscitou um ministério muito conhecido, que é o pastor Benehim. E essa missionária, ela orando a Deus, ela costumeiramente dizia que Deus não quer vasos de ouro, Deus não quer vasos de prata, de madeira, de ferro, de nenhum metal precioso, de nenhuma matéria nobre, mas ele disse: mas Deus procura vasos rendidos, entregues, vasos de barro. Por que Deus procura tais vasos? Porque é ali em que Ele deposita o seu tesouro, os seus tesouros. A Bíblia nos diz que o homem bom tira do seu coração o bom tesouro, o homem mau do seu coração o mau tesouro. E a respeito de que a palavra está falando? Está falando de carregarmos a presença de Deus. E aqui nós abrimos um precedente para falarmos um pouquinho sobre esta presença. O que é carregar a presença de Deus? Eu servia ao Senhor a minha vida inteira, porque venho de uma família cristã, nasci em um lar evangélico. Desde a mais tenra idade, eu me recordo dos meus pais me levando à casa do Senhor. As histórias que meu pai e minha mãe me contavam não eram história fictícia de heróis da mídia, dos quadrinhos, de forma alguma. Eles me contavam. O que me deslumbrava é porque meu pai sentava comigo, às vezes no quintal da casa, à noite, 7 horas da noite, quando ele retornava do trabalho, e ele me contava a história de Davi, de Golias, e eu ficava maravilhado, porque para mim, eu não estava ouvindo uma história de um herói fictício da mídia, eu estava ouvindo algo real. E então a minha vida inteira fui criado aos pés do Senhor, caminhando à casa de Deus. Mas eu descobri há pouco tempo a diferença de carregar a presença de Deus e de viver uma vida atraído pelo poder de Deus. Então existe uma diferença entre a presença e o poder. O que faz a diferença na nossa trajetória cristã é termos a presença. Porque o poder, queridos, é algo lindo, maravilhoso, mas o poder, pastor Jerry, ele nos dá a percepção da presença. Mas o poder de Deus não é a presença de Deus. Por essa razão que muitas pessoas recebem
um batismo de poder, uma graça forte na casa do Senhor, e de repente, diante daquele impacto da experiência que recebeu naquele determinado culto, naquele determinado momento, que é uma força de Deus para continuar na jornada, às vezes retorna a casa e aquilo vai passando, e de repente a pessoa está no mesmo estado de antes e não entende. Senhor, o Senhor me tocou tão poderosamente, por que eu retornei ao mesmo estado de antes? Porque experimentou apenas o poder e não a presença. A presença de Deus revela quem Ele é, a sua pessoa. O poder de Deus revela o que Ele pode fazer por nós. Irmãos, eu estou indo aqui nesse teor de estudo bíblico, tá bom? Então vocês vão me ajudando aí. Glória a Jesus. Salmos de número 103 e versículo de número 7, salvo engano, diz que Deus revelou os seus caminhos a Moisés, mas a Israel, o seu povo, Deus revelou o seu poder. A Moisés, antes de Deus realizar qualquer coisa, o Senhor consultava Moisés. E em um determinado momento Deus disse a Moisés: olha, eu não vou mais com este povo. O Senhor testando a fé daquele homem. Moisés disse: Senhor, nós não sairemos daqui sem a tua presença. Se a tua presença não for conosco, o anjo não vai servir. O que eu quero é a tua presença. Sabe o que o Espírito Santo quer suscitar em nossos corações esta manhã? É um desejo ardente, como havia no coração de Moisés, de caminhar com a presença de Deus. O poder de Deus, quando nós o sentimos, nós manifestamos de algum modo. Glória a Deus, aleluia. Falamos em língua, caímos ao chão, trememos, e várias experiências além da nossa compreensão, porque o poder de Deus, ele impacta a nossa carne, toca nosso espírito, sacode a nossa alma e impacta a nossa carne. Mas a presença de Deus, nós não a sentimos. Eita, lá vem a heresia. Mas não é, nós não sentimos a presença de Deus, irmãos. Nós falamos assim: eu estou sentindo a presença de Deus. Nós estamos sentindo o toque do poder de Deus, mas é uma força de expressão, então não é errado usar esse termo, sentir a presença de Deus. Mas na prática não é isso que acontece. O que nós sentimos é o seu poder. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Pensa comigo que todo esse ambiente está escuro, 100% sem luz, tudo escuro. Naquele ambiente só há você. Está aqui dentro deste grande salão, de uma escuridade total, uma escuridão total. O pastor Jerry está presente e eu, o Rafael. Eu não tenho consciência de que o pastor Jerry está presente ali, eu não sei de nada. Mas de repente eu sinto que o pastor Jerry colocou a mão no meu ombro. Além do pulo e do grito de susto, mas eu terei uma consciência de que o pastor Jerry está ali, ou porque ele tocou no meu ombro, ou porque ele fez algum barulho, ou pela sua voz. Eu saberei que ele está presente nesse lugar. Sim ou não? Claro, né, irmãos? Não tem mais simples do que isso. Assim é a presença de Deus. Você está no trabalho, em determinados momentos, você não sente vontade de falar em línguas não, irmãos. Muitas vezes você está sentindo raiva, estresse, menos vontade de falar em línguas. Agora eu pergunto à igreja: a presença de Deus está ali, sim ou não? Claro. Deus é onipresente, está presente em toda parte ao mesmo tempo. E Deus mora onde, irmãos? O Espírito Santo habita aonde? Em nós.
1 Coríntios capítulo 3 e versículo 17, diz que nós somos o templo, a igreja, a casa do Espírito Santo. Deus habita dentro de nós. A presença de Deus, ela não vem por porcentagem. Eu vou revelar aqui para a missionária Adriana, Deus dizendo, 10% da minha presença para a missionária Adriana, para a missionária Gisele, 15%. Não é assim, irmãos. A presença de Deus sempre está na sua totalidade. Assim como eu também não posso me dividir. A metade do Rafael vai para o trabalho, a outra metade fica aqui na cama dormindo. Não é assim. A presença de Deus está sempre na totalidade. A sua pessoa é sempre no seu total e absoluto. Então a presença de Deus está conosco em todo o tempo. Mas o poder não está em todo o tempo. O poder só se manifesta quando há uma necessidade. Ontem Deus usou muito o pastor Mauro. Olha, foi espontâneo. Glória a Deus. Ele disse assim, ele falando sobre os dons espirituais. Sabe qual é a melhor forma de ser usado nos dons espirituais? É encontrar uma necessidade. É encontrar uma necessidade, uma oportunidade. Quer fluir no dom da cura? Começa a orar por enfermos. O medicamento seja a segunda opção. Começa a orar primeiro. E Deus vai multiplicando a tua fé através dos milagres simples, para depois te usar nas coisas grandes. Por quê? Porque o poder opera onde há uma necessidade. A prova disso, Isaías 61, ele falando a respeito de Cristo Jesus, e o mesmo Jesus em Lucas 4:18, ele faz questão de repetir esta passagem bíblica, e ainda diz, hoje se cumpriu esta palavra, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, para você não perder nada, diga assim, sobre. Quando o Espírito está sobre, é porque é o poder sendo manifesto. Quando o Espírito está em mim, fala de morada, de habitação. Ele está em nós, mas nem sempre ele está sobre nós. A Bíblia diz em alguns textos que Jesus andando em determinados lugares, o Espírito do Senhor estava sobre ele para curar. Ou seja, missão, serviço. O Espírito do Senhor está sobre mim e enviou-me para libertar os cativos, os oprimidos, pôr em liberdade os cativos. O que é que o texto está dizendo? Que o poder vem com um objetivo. O poder não vem para fazermos piqueniques espirituais, lazer espiritual. Eu quero receber o poder de Deus porque eu quero ter um êxtase poderoso na casa do Senhor. Não é para isso. O poder de Deus vem com um objetivo. O tesouro de Deus, os tesouros de Deus estão depositados em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não do homem. Quer permanecer recebendo de Deus? Nunca receba glória para si. Nunca. Tudo que Deus... Irmãos, uma coisa que eu aprendi na trajetória cristã. Primeiro, eu tenho que ser grato por tudo que Deus me deu. E aquilo que eu ainda não alcancei, eu tenho que ter sede, desejo. Deus trabalha com a sede, desejo ardente por aquilo que ainda não recebi. E terceiro, aquilo que eu já recebi de Deus, que eu sou grato, eu não posso me conformar. Há pessoas que confundem gratidão com conformismo. Você já conversou com alguém que a gente começa a falar com aquela pessoa e eu já tive muitas experiências poderosas com Deus, eu já vivi algo, é lindo, isso motiva a continuarmos. Mas a pergunta que não quer calar: e o que você está vivendo hoje? O que nós estamos vivenciando hoje? Pastor Jerry, de ontem para cá tem orado muito sobre isso. Pessoas que não se conformam aonde estão, querem viver mais. É possível, depende da nossa entrega, rendição,
Fácil não é, porque a presença de Deus, ela vem sobre nós, é o primeiro batismo, quando aceitamos Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, irmãos, a presença do Senhor já começa a morar dentro de nós. Esse é o primeiro batismo que nós recebemos. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, através do crer. Mas o poder, a unção de Deus, ela vem através de um preço, de uma busca, de uma entrega, de uma rendição. Nós falamos muito da igreja de Atos, e aqui eu já quero encerrar, nós falamos muito da igreja de Atos dos Apóstolos, porque eles viviam na plenitude do poder de Deus. A Bíblia nos diz, o primeiro homem, o primeiro mártir, que foi Estevão, que era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. A fé, um dom, e o Espírito Santo, o doador, a presença. Não era só o dom que aparecia, mas a presença. Repitam comigo: o dom é uma ferramenta. O dom é uma ferramenta, irmãos. Vou dar um exemplo aqui de um martelo. O martelo tem a sua funcionalidade. A ferramenta, ela é criada para um propósito. Mas o martelo ali que eu consigo enfiar um prego em uma madeira, pode ser usado pela mesma pessoa para agredir alguém. É uma ferramenta. A finalidade dele é colocar aquele prego ali. Mas alguém, talvez em um ataque de fúria descontrolado, pode usar aquele martelo como uma arma contra o próximo. Sim ou não? Assim é o dom. O dom é de Deus, mas o dom não é Deus. Então muitas vezes você vê homens, mulheres que são usados nos dons. Acontece. Buscaram, pagaram o preço, Deus entregou o dom. Mas em determinado momento, aquele dom não está sendo usado para a glória de Deus. Os tesouros de Deus estão depositados em vasos de barro. O vaso pode portar o tesouro, os mais preciosos tesouros, mas não pode deixar de ser vaso de barro. Na hora que o vaso quer ser mais valioso do que o que está dentro dele, é a hora, queridos, que nós passamos a granjear mal com aquilo que Deus nos deu, negociar de forma errada com aquilo que o Senhor nos confiou. Aí é quando eu uso o dom para meu próprio benefício, para minha própria glória. Para Deus, eu sou aquele que enterrou o talento, porque ele não frutifica. Acontece um milagre, acontece uma revelação, acontece uma cura, acontece uma manifestação poderosa, porque o dom está operando, mas está enterrado diante de Deus, não frutificou. Porque a Bíblia nos diz que Deus faz infinitamente mais além do que pensamos, imaginamos ou pedimos. Quando o dom está na minha vida, e a excelência do dom, a glória, eu ofereço a Deus, eu permaneço sendo um vaso de barro. Irmãos, pensa comigo, você chega em um museu e está ali um recipiente, um vaso de barro muito simples, todo rachado, cheio de ouro dentro daquele diamantes, joias preciosas ali dentro. Ninguém tem olhos para o vaso, ninguém vai nem lembrar que o vaso é de barro, mas o olhar está sobre o que está no vaso. Pode estar cheio de rachaduras, alguns pedaços já ali ao derredor, mas o olhar da multidão vai ser sempre para o tesouro que está no vaso. Assim tem que ser na nossa vida, irmãos. É programado, quando está na hora de encerrar ele começa. Assim é o poder de Deus na nossa vida.
A segunda badalada. Eu insisti no microfone para. Já é estratégico. O poder de Deus na nossa vida é desta forma. As pessoas não devem, muitas vezes, quando atribui algo que Deus fez através de nós, a nós temos que nos tornar a letra L, transmitir a glória para quem é dono da glória. Isso é que é carregar a presença de Deus, carregar a presença do Senhor. É por esta razão que nós temos que orar, que buscar o Senhor, que falar com Deus, ou cheio ou não, ou se sentindo cheio ou não, fale com Deus, porque há muitas vezes nós começamos a orar. Eu sei que há guerra espiritual, eu sei que há resistência no mundo espiritual, eu sei que há momentos que nós oramos em determinados ambientes que sentimos a pressão muito forte, e às vezes vem até carregada com dores e opressão mesmo. Há lugares que são opressivos. Você entra em determinado ambiente e parece que colocaram uma pedra sobre os seus ombros. Eu não vou me esquecer disso. Eu trabalhei em 2014, 1 ano e 4 meses em um presídio. Ficava ali olhando os presos. E naquele lugar, tanto cristãos como não cristãos, quanto quem servia a Deus como aqueles que não serviam, falavam pela mesma boca. E quando a gente entrava nos portões, era 7 da manhã que entrávamos e saímos às 7 da noite, um dia sim e outro não. Quando entrávamos ali, parece que uma caixa dessa aqui, ó, de som, estava sobre os nossos ombros. Aquele peso era imediato, um lugar opressivo. Até contenda entre os funcionários era algo comum, e para eles era da rotina estressante do trabalho, mas para nós que conhecemos um pouco do mundo espiritual, entendemos que é o ambiente, o que opera naquele ambiente. Mas há momentos, irmãos, que nós estamos orando, que não é nada disso, é o cansaço físico, a labuta diária, e nós não sentimos vontade de orar, não sentimos vontade de estar ali de joelhos, não sentimos nada de Deus, nem um arrepiozinho, nem de frio, nada. Mas estamos ali, nós não estamos percebendo, tendo percepção da presença, do poder, que o poder traz a realidade da presença, mas não significa que a presença de Deus não esteja ali. É por isso que temos que orar. Jesus disse assim: quando orar, quando jejuar. Jesus esperava que nós orássemos, que nós jejuássemos. E tem uma ordem de Deus. Irmãos, eu quero aqui, já é a terceira vez que eu falo que estou encerrando, mas é no sério, agora é valendo, viu? O microfone já deu sinal. Mas eu quero encerrar com os irmãos, ainda falando sobre essa questão da realidade, da percepção da presença de Deus, de você insistir, mesmo sem estar sentindo nada. Eu quero mencionar para vocês, quantos aqui já ouviram falar do profeta Eliseu? Os irmãos vão confirmando com amém, tá bom? Quantos ouviram falar de Elias? Amém. Moisés? Amém. Josué? Amém. Isaías? Amém. Jeremias? Amém. Da glória. Homens do passado que marca a Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 11, salvo engano, da galeria da fé. E esses homens estão lá inseridos na galeria da fé. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Agora, para os irmãos entenderem, nunca mais esquecerem esta verdade: o Espírito Santo habita onde? Nós somos a sua casa, morada. Amém, glória a Deus. Então a qualquer momento, seja lá debaixo do chuveiro, seja no caminhão, né, irmão Hélio, conduzindo, seja no trabalho, seja lá cortando os porcos, né, seja em qualquer local que eu esteja, na obra, no escritório, na casa, o Espírito Santo está em mim. O Espírito Santo não vai ele só se afasta
com o pecado, porque pecado separa o homem de Deus. Só o pecado entristece o Espírito Santo. Mas qualquer coisa da vida, o Espírito de Deus está em nós, a presença está ali. Agora eu vou falar algo que vocês vão se assustar um pouquinho. Até Atos capítulo 2, todos os grandes homens e mulheres de Deus não tinham o Espírito Santo morando dentro deles. O Espírito Santo não estava morando dentro deles. O Espírito Santo vinha e voltava. Ah, mas é difícil essa vida diária. Agora imagina, Vaguinho, você tem que esperar o Espírito Santo vir, mesmo que era algo em frações de segundo, se manifestar. Depois, de repente você estava natural, porque ele não habitava. Sansão, quando Sansão pegou aquela queixada, era o juiz de Deus, era a proposta do Senhor, e foi contra aqueles 1000 filisteus e os feriu. O Espírito Santo o dominou, e o que fazia com que as pessoas subestimassem a Sansão é porque, segundo a cultura judaica, ele era assim, irmãos, forte igual eu. Ele não era aquele marombeiro, aquele armário, não, ele era uma pessoa comum. Então as pessoas subestimavam. Quando viam o Espírito de Deus vinha sobre ele, iria contra eles e prevalecia. Eliseu queria profetizar, e cadê o Espírito, irmãos? Ninguém diz Senhor, Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então de repente ele chama um arpista, e chega alguém e começa a tocar ali, e à medida que ele vai adorando a Deus, a presença o envolve. Ele criou um ambiente para que a presença viesse e o dom se manifestasse. Aí, a partir de Atos capítulo 2, o Espírito começou a habitar em nós, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, de repente estavam todos reunidos no mesmo lugar, e ouviu-se um som de um vento veemente e impetuoso que encheu todo o lugar onde estavam, e viram-se línguas repartidas como que de fogo, pousando, sendo distribuída sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito de Deus. O Espírito do Senhor está em nós, sobre nós, para o serviço na sua obra, para caminharmos com Cristo, caminhar com Deus. É árduo, é espinhoso, o caminho é estreito. Gabriel até falou aqui, é linha reta, mas é estreitinho. No entanto, porém, por modo de quê? Falando na linguagem da minha terra. No entanto, irmãos, vale a pena, é possível que nós possamos deixar toda a carga, todas as nossas conceições, nossas ideias erradas de lado, e passarmos a vivenciar uma comunhão com o Espírito Santo. Muitas vezes eu não consigo ainda passar muito tempo em oração. Ore diariamente, fala com Deus. Às vezes eu estou no trabalho, irmãos, nos momentos alegres, eu estou falando com Deus, estou orando no meu coração, Senhor, tenha misericórdia. Às vezes, quando é interessante algo que acontece comigo, tem dias que é mais difícil, tem dias que tem aquela opressão, parece que todo mundo está irritado. E engraçado que nesses dias eu acordo sentindo, irmãos, aquela angústia, e eu vou ali conduzindo para o trabalho falando com Deus: Senhor, quebra todo o mal, dá-me graça, dá-me força, dá-me sabedoria para lidar. Eu sei que vai ser difícil, muitas vezes você chega naquele ambiente e a batalha é travada naquele determinado dia. Eu fico pensando comigo, e se não tivéssemos orado, irmão Wellington? Como teria sido? Porque a presença nos ensina. Irmãos, eu quero falar algo com vocês aqui, e eu encerro em nome de Jesus. Queria pedir que vocês pudessem se colocar em pé, por gentileza. Eu comecei a treinar algo em 2015, colocar a comunhão na prática. Eu comecei a treinar nas coisas, eu vou usar assim o termo treinamento para que a gente compreenda melhor, né? Eu comecei a treinar a comunhão nas coisas simples, pastor Gé. Estava levando a minha esposa ao trabalho na moto e falando com o Espírito Santo: Senhor,
qual a rua que o Senhor quer que eu vá ao trabalho? Isso aqui é algo supérfluo. Mas era um modo de eu treinar o meu espírito para ter comunhão, a minha alma para ter comunhão com o Espírito Santo. Então eu comecei a treinar, porque o espírito já está voltado para Deus, mas a nossa alma não. Toda a problemática da vida terrena é a natureza pecaminosa, é a alma. Irmãos, eu comecei a falar isso com Deus, a falar isso com o Senhor, nos mínimos detalhes. Um belo dia, abri a porta do guarda-roupa e falei com o Espírito Santo, pela manhã, antes de ir para a IBD, para a escola bíblica. Espírito Santo, me dá aí um look, qual é a roupa que eu vou para a igreja hoje? Olha a simplicidade, irmãos. Eu não fiz nenhuma oração zona poderosa, foi na simplicidade. Eu estava tão habituado a falar isso sempre. Irmãos, e de repente eu senti a direção de Deus, assim. Eu sabia qual era a camisa, qual era a calça, qual era a combinação de cores. E detalhe, era uma roupa que eu já desprezava um pouco, já não usava tanto. E de repente, quando eu saí, quando eu estava com a roupa, a Jéssica comentou, olha, ficou legal esse look. Quando eu saí um pouco mais, a mamãe olhou e disse assim, gostei dessa combinação. Olha, tu nem ligava mais para essa roupa. E eu me alegrando dentro do meu espírito. Não sabem de nada. Não tem consciência aí qual foi quem indicou a roupa, né? No seu tempo. Comunhão com o Espírito Santo. Sabe o que foi que eu aprendi? Que Deus, mais do que querer nos usar, fazer algo poderoso através de nós, Ele quer ter comunhão conosco. O Senhor nos criou para comunhão. Adão e Eva estavam lá no Éden, e a Bíblia diz que todos os dias o Senhor os visitava. Comunhão. O que Deus quer conosco é comunhão. Você acha que Deus quer nos levar ao céu para nos tornar seus escravos? Na verdade, Ele quer nos levar ao céu para a comunhão ser perfeita. É isso. O que entristece o coração de Deus é o rompimento da comunhão. O maior desejo dele é que tenhamos comunhão com Ele. Feche os olhos, os que puderem. Glória a Jesus. A palavra do Senhor nos diz em Efésios capítulo 5, versículo 18, mesmo de olhos fechados. Eu vou citar a palavra, porque a palavra tem poder, e quando nós citamos a palavra, não ficamos devendo nada a ninguém. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A palavra do Senhor também nos diz em Efésios capítulo 4, versículo de número 30, não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Romanos capítulo 8, versículo de número 22, semelhantemente, o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos pedir como convém. Nós temos um intercessor, é o Espírito Santo. Nós somos morada de um Deus, é o Espírito Santo. Aleluia. Nós podemos ser cheios até transbordar pelo Espírito Santo. É uma promessa. Deus cumpre a sua palavra. O Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele nos fez uma promessa de liberar o seu Espírito sobre cada um de nós. Pegue esta promessa esta manhã, vivencie esta comunhão. Talvez nós vamos nos distanciando aos pouquinhos da comunhão, da busca, seja por qualquer que seja o motivo, não me importa. O que importa nesse momento é retrocedermos, como disse o pregador David, é voltarmos às origens, é voltarmos e procurarmos pelas veredas antigas e andar por elas, porque a vida delas é voltar para uma vida de comunhão. O Espírito Santo está nos aguardando para vivermos o extraordinário.
Olamandarai, Shuriandarabassanda Labagai. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que possamos permanecer sendo vasos de barro, para que Deus tenha toda a liberdade de depositar os seus tesouros sobre nossa vida, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Aí nós podemos dizer como disse Paulo, mesmo diante da luta, mas nunca aflito, sempre vencendo, sempre avançando pelo Espírito de Deus. É impossível estarmos cheios do Espírito Santo e ferirmos nosso irmão. É simplesmente impossível, porque Ele nos faz respirar o desejo de Deus. Ele traz o coração de Deus para a nossa vida. Tudo que nós sentimos falta na nossa existência, todo vazio existencial, tudo aquilo que muitas vezes estamos à procura, que sentimos que falta algo, parece que tem alguma coisinha ali fora do lugar, é a ausência de comunhão. Porque quando estamos em comunhão com o Espírito Santo, seja na escassez ou na abundância, na fartura ou na seca, seja em um momento de crise ou de alegria, não importa a circunstância, nós estamos felizes, como disse o nosso irmão Hélito, porque Ele é quem faz a diferença, é a presença que faz a diferença. Pai, nós te oramos nesta manhã, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esse privilégio de estarmos aqui, ó Pai, de recebermos da Tua parte a Tua palavra. Ó eterno Deus, precioso Espírito Santo, Tu tens liberdade para operar na nossa vida. O Senhor tem total liberdade para agir em nós, através de nós. Nos dê forças, Pai, nos fortaleça para voltarmos à comunhão, para vivermos uma vida de entrega, de rendição, Senhor. Ó Deus, nos distancia, meu Pai, de uma vida vazia, teórica, mas que possamos unir a comunhão, a teoria com a prática, a comunhão, a fé prática, aleluia, que o mundo possa contemplar o Senhor em nós, ó Pai, muitas vezes sem nenhuma palavra, no silêncio, mas com atitudes de humildade, fruto do Espírito Santo, que as pessoas vejam Cristo em nós, ó Pai, quando levantarmos as nossas mãos santas, intercedendo pelas vidas, que elas sejam transformadas, mudadas. Senhor Jesus, quando abrimos a nossa boca, até mesmo numa conversa secular, humana, mas que as pessoas olhem para o nosso proceder, para o nosso falar e vejam que Cristo está em nós. Contemplem a Tua glória na nossa vida, através do Senhor Espírito Santo. Pai, nós te oramos. Oh Senhor, nós te convidamos, precioso Espírito Santo. Tem liberdade na nossa vida. Tenha total liberdade na nossa vida. Seja nosso amigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.